Dentro desta moção, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, assim, Senhor, reunidos em Teu nome, com a presença da Virgem Maria em nosso meio, abrir os nossos corações para esta verdade, abrir os nossos corações para que nós possamos ter a graça da arte da atenção, ter a graça de viver o agora, viver o momento presente, nos dedicarmos inteiramente a esta graça do hoje. Nós só temos hoje para amar, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. É agora o tempo da graça, é agora o momento da conversão. Que nós possamos aprender isso através dos exemplos dos santos, através da Virgem Santíssima, que é o nosso modelo de virtude. Que nós possamos, através deste bate-papo, desta partilha, ó Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, revelar essas verdades ao nosso interior, revelar essas verdades ao nosso coração, revelar essas verdades para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos viver no nosso lar, na nossa casa, no nosso dia a dia. Como nós vemos o quanto tudo isso é um resumo das pequenas práticas para nos levar ao céu. Hoje é tempo de amar, hoje é tempo de estar com aqueles que o Senhor escolheu para nós, de Te amar no outro, de Te amar nos nossos familiares, de Te amar nos nossos filhos, no nosso cônjuge. É hoje. Hoje é o tempo que nós temos para amar. E nós Te louvamos e Te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcança, nos convidando a essa partilha. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcança, nos exortando sobre as pequenas ciladas, sobre as coisas que nós fazemos, que nos afasta do alvo, que nos afasta da arte da atenção, que nos afasta do amor. Hoje é tempo de amar. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloque essa verdade em nosso coração. Hoje é tempo de amar. E assim nós pedimos esse auxílio do Espírito Santo para que venha revelar aquilo que está oculto na nossa memória, nas faculdades mentais, no nosso coração, aquilo que está oculto e que precisa vir à luz, precisa vir às claras para que possamos nos atentar e mudar. Hoje, nesta partilha sobre a qualidade do tempo, quantas vezes, Senhor, nós nos pegamos cuidando mal do precioso tempo que nós temos, do nosso irmão tempo, do nosso amigo tempo. Muitas vezes nós temos o tempo como um inimigo, mas ele é o nosso aliado, se ele estiver ordenado. E como é difícil ordenar todas as coisas, por isso vem Espírito Santo sobre nós nesta noite, ordenar aquilo que está desordenado nas nossas vidas. Vem elencar as prioridades, vem tirar aquilo que é vão, aquilo que é supérfluo e que nós gastamos tempo. Nós tiramos tempo das nossas famílias, da nossa casa, dos nossos filhos, para coisas vãs muitas vezes, para coisas lícitas, mas que não são importantes. E assim nós deixamos de amar, nós deixamos com essas pequenas atitudes de encher o tanque de amor dos nossos. Por isso venha Espírito Santo fazer as suas revelações. Visita cada lar, cada pessoa que está nos acompanhando, a começar por nós também, pelos nossos familiares. Visita todos nós. Nós pedimos este socorro do alto, este auxílio, esta graça, porque por nós mesmos nós não conseguimos enxergar muitas vezes. A nossa humanidade, os nossos desejos ficam mais aflorados do que a vontade de Deus, e isso nos impede de olhar além e de enxergar as verdades, de ter noção, clareza de onde estamos tirando tempo
dos nossos, tirando o tempo daqueles que amamos, aqueles que Deus nos confiou. Por isso que cantando novamente um pedacinho desta canção, que possamos realmente refletir que existe um tempo para cada coisa e que o tempo é o agora, não é o amanhã, não é o depois, é o hoje. Eu tenho hoje para amar. Que nós possamos validar tudo que está sendo dito nesta música com a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade. Tempo pra plantar, tempo pra colher, tempo pra ganhar, tempo pra perder, tempo pra nascer, tempo pra morrer. Tempo pra chegar, tempo pra partir, tempo pra apartar, tempo pra unir, tempo pra chorar, tempo pra sorrir. Tempo pra cantar, tempo pra calar, tempo pra cair, pra recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Tempo pra cantar, tempo pra calar, tempo pra cair, pra recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Existe um tempo pra cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo pra cada coisa. Existe um tempo pra cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo pra cada coisa. Amém. Envolvidos nesta canção que não foi nada combinado, mas que tem tudo a ver, né, com esse momento. Que linda essa música, eu não conhecia. Não? É das antigas essa, né? Por isso que eu É, conheço. por isso que tu conhece, das Quando antigas. começou o nanananá, eu pensei que era aquela. Vale Marcelo. Também é antigo. Eu achei que era essa. Mas eu não conhecia. Ei, Márcio, se você estiver vendo aí, é nós, né? É antigo. É verdade. Ai, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite, né? Para que nós possamos mais uma vez estarmos aqui falando de amor, né? Coraçãozinho. Estamos todas românticas falando de amor. Mas existe coisa mais bela para se falar, para colocar no nosso lar, na nossa casa, do que o amor de Deus, né? Do que a forma como nós somos amados por esse Deus. E assim amar o nosso próximo, né? Porque já que nós só amamos a Deus verdadeiramente quando nós amamos o outro. Então nós estamos aí falando nesse mês sobre a linguagem do amor, que é nada mais nada menos do que a nossa forma de expressar amor para as pessoas e o quanto as pessoas são diferentes, né? O quanto cada um tem uma forma de receber e até uma forma de doar. E como as pessoas, hoje eu vejo que a gente vive num ciclo vicioso assim, as pessoas não se conhecem, as pessoas não conhecem o outro, as pessoas não conhecem a Deus e ficam aí como no mundo da lua, né? E Dodóizinha, no mimimi, no vitimalismo e perdendo as oportunidades de amar, né? Então, assim, é tão importante a gente entender isso. O outro, ele é especial, ele é outro pelas suas particularidades, pela sua forma de ser. Deus, ele nos fez
não apenas com um DNA diferente, com características físicas diferentes, mas ele fez também com uma mente, com uma psique, com uma forma de reagir diferente. E para que nós possamos amar o outro, nós precisamos conhecer e respeitar, né? Porque é egoísmo tantas vezes a gente querer tudo só do nosso jeito, né? E foi isso que nos atraiu ao nosso cônjuge, por exemplo, né? A gente via essa beleza, tudo isso nos encantou, né? Havia esse belo que, como no livro ele fala, essa paixão, esse apaixonar-se, ele aconteceu. E ele não é duradouro. A paixão, ela é aquela obsessão momentânea ali que dura. Essa empatia, né? O que no outro nos atraiu, senão tudo isso que você comentou, né? Essa beleza de nós vermos no outro as qualidades, as virtudes, e com o passar do tempo, porque torna o outro, né? As amizades mesmo, né? Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai percebendo o quanto vai ficando mais sólida, mais firme. Quando se passa do sentimento, mesmo muitas vezes ele dando muito respeito a essa diferença, né? As diferenças, as relações forem em qual ambiente for. Tira Ok, agora. Pode tirar o carregador, aí você só fica olhando, Flávia. Deu uma carregadinha aqui, né? Mas beleza, vamos lá. Voltou? Pode tirar o carregador para ele não superaquecer. Então, né, lá uma coisa assim importante que a gente também tem que ver em relação a isso, né, que você falou logo no início, o tempo. O tempo, ele é uma criatura de Deus, né? Porque nós falamos no outro, vai dar uma tremidinha na tela, pode tremer, Flavinha? Isso, pode tremer para tirar, pronto. Aí. Ajustou? Uhum. Então tá bom. O tempo, a qualidade de tempo, ele é uma coisa muito importante, né, para a gente viver. Acho que não só como a gente está falando, né, que a linguagem do amor, ele é uma característica de uma forma que a pessoa expressa mais a sua maneira de receber e dar amor, né? Sim. Mas eu vejo que é uma coisa tão importante para todos, né? Assim como nós falamos também das palavras de afirmação, como é importante a bênção, a gente jogar palavras boas, acho que vale no mesmo esquema, no mesmo sentido também, na questão de todas as linguagens que a gente vai passar. E essa hoje que nós vamos falar, eu vejo como traz pra gente elementos não só para aquela pessoa que necessita disso para se sentir amado, porque, por exemplo, uma pessoa às vezes não necessita de qualidade de tempo, né? A forma dela de receber, expressar amor é outra. Então ela compreende, por exemplo, que se o marido está fazendo um trabalho, mas está fazendo um trabalho em casa, não tem problema, né? E porque a forma dele é outra de sentir amor. Então para ele está tudo bem aquilo. Mas para uma pessoa que é aquilo, ela vai se sentir ofendida, ela vai se sentir deixada de lado e tal. Então tem essa questão do quanto o outro sente e dói. Mas se a gente olha numa visão geral, todos nós hoje estamos precisando melhorar a nossa qualidade de tempo, né? Estamos precisando fazer uma avaliação de como a gente reage em relação a isso e colocar ordem, né? Aquilo que a gente trouxe lá atrás da virtude da ordem, ordenar, estabelecer as prioridades. Por quê? Para que se viva com qualidade uma
agora. Isso são palavras de Deus para nós já, né? O apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre isso, é o agora que é o momento da graça, agora é o tempo da conversão. Jesus também fala isso nos seus evangelhos, quando ele nos chama a viver o agora, né? Quando ele fala que nós precisamos confiar na providência, não nos preocupar com o futuro. Então, assim, se a nossa cabeça está sempre projetada para frente ou para trás, a gente não vive o agora. E o que é o agora? É o eterno, né? A eternidade, ela é feita só de agora. O tempo em que Deus habita é o agora. Então, se a gente quer se colocar na presença de Deus, tem que ser no agora, né? E a gente não percebe isso muitas vezes quando a gente quer ansiar, colocar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente vive num momento de bastante ativismo, né? De quantidade de coisas a se fazer no dia a dia, tem muitas. Só que se a gente for parar para analisar a qualidade que eu executo cada tarefa, aí diminui, né? Até, por exemplo, um momento você está brincando com o seu filho, né? Ou assistindo algo com ele. Mas ao mesmo tempo você está falando no WhatsApp ou ouvindo uma mensagem, né? Ou trabalhando. Então, isso já não é uma qualidade de tempo, porque você não está focado em uma coisa. Porque o que é a qualidade de tempo, segundo o autor? É você se dedicar àquilo, focalizar a atenção, estar junto. Muito mais do que proximidade. Porque ele fala assim, por exemplo, eu posso estar próxima da Brina, mas eu não posso talvez não estar junto, porque eu estou próxima, mas eu estou falando no celular, mas eu estou próximo. Então a gente tem essa percepção, principalmente quem tem filhos pequenos, porque até na primeira infância, esse vínculo, esse amor, esse tanquinho deles, é a gente que enche, né? Então a gente precisa dar essa atenção. Tá falando com o filho, é com o filho. Tá brincando, é brincando com ele. Espera um pouquinho, filho, a mamãe vai ouvir e explicar quando você for parar de fazer. É uma falha começar por mim. Eu sou a primeira a erguer a mão e falar que eu tenho, porque eu sou muito agitada, então eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Porque senão a pessoa que se sente amada pela qualidade de tempo, essa é a linguagem dela, ela vai, na verdade, se sentir trocada todos os momentos, né? Então o tanquinho dela vai estar sempre vazio, ao contrário daquilo que a gente quer. Então, da mesma forma como as palavras de afirmação, né, são bênçãos para a nossa vida, a gente saber utilizar, né, saber colocar em prática, a qualidade de tempo também é. Mesmo que não seja a linguagem da pessoa, mal não vai fazer. É aquilo que a gente estava comentando semana passada, né? Sim. E como essa poesia, né, essa palavra de Eclesiastes que nós cantamos na música, há um tempo para cada coisa. E Deus estabeleceu o tempo. Né? O tempo, ele é uma criatura de Deus, como nós falamos, enquanto criatura de Deus podemos chamar na linguagem franciscana de que é o nosso irmão. Né? Se ele é o nosso irmão, nós precisamos nos relacionar bem com ele e fazer as coisas, porque assim, como nós estamos falando, eu posso até fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mulher, ela tem muito disso, né? Então, por exemplo, eu estou lavando a louça e ouvindo um vídeo, fazendo alguma coisa. E é lógico que eu não vou deixar eu vou passar roupa ouvindo uma pregação. Eu consigo, de uma certa forma, passar bem a roupa e ouvir aquela pregação, ou, né, assim por diante. Mas quando isso se refere em amar, né, em se relacionar com a outra pessoa, é preciso que eu dê atenção para aquela pessoa, é preciso olhos nos olhos, né? Diálogo, é preciso conversar. E o quanto isso hoje eu vejo que as pessoas perderam o valor disso, né? Porque tanto como existem aquelas pessoas que muitas vezes nem entendem o porquê, não sentem amada porque o seu tanque, né, de amor estão baixo, porque elas não percebem isso, porque hoje, por exemplo, com a internet, eu vejo assim, a gente tira muitos frutos da internet, né? A internet, graças a ela, nós estamos aqui hoje conversando com vocês, né? Graças à internet a gente pode fazer um monte de outras coisas, mas em contrapartida também, ela trouxe muita desordem para a sociedade.
Por quê? Porque as pessoas elas não se desligam mais, elas estão todo o tempo conectadas, elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não estão em lugar nenhum, né? Então... Estão com todas as pessoas, mas estão sozinhas. Então, assim, hoje é muito comum você ir... O autor, ele falava assim, né? Que dava para ver... ele deu um exemplozinho num determinado momento lá, que dava para saber quando estava num restaurante um casal casado e um casalzinho novo. Um casalzinho novo, né? Porque o casal casado tá lá olhando para os lados, ficou nítido que foi lá só para comer. Já o novo tá lá, um olhando para o outro. Só que, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas isso não existe mais. Isso não existe, principalmente entre os casalzinhos novos. É inacreditável como que tá assim, ó, né? Pega aí, nós somos um casalzinho novo agora, estamos sentados ali um do lado do outro, tá assim. Nem olha, tá os dois um do ladinho do outro, aí de repente vai fazer Eu estava hoje no ponto. É assim que eles ficam, sem falar nada. Aí outra vai lá e... Gente, é muito artificial, não existe. E são esses casazinhos que eram os apaixonados, que eram para estar assim, né, se olhando, se conversando, se conhecendo por causa da paixão, né? Mas é uma vida artificial. Eu estava hoje no ponto esperando a Flávia com o Bernardo e tinha aí a pessoa no ponto de hoje. Gente, o que leva uma pessoa, né, de máscara, fazer selfie e tal? Sabe? Não dá pra entender. Pior é no banheiro, né, gente? Que eu só vejo os azulejos, que eu conheço as casas das pessoas, né? Então, pior é. Não sei o que é pior. Mas quando a gente concede atenção total, ele fala no livro que as emoções são suscitadas entre os dois, né? Então pensa que delícia, né? Quando você está conversando com alguém, você percebe que a pessoa está te concedendo essa atenção total e o quanto de emoções ali no momento são suscitadas e o seu tanque vai enchendo, né? O quão bom é e raro hoje em dia conversar com como é importante nas amizades, é importante nos nossos relacionamentos familiares ter realmente alguém que comunga do nosso coração, né? Conhece as nossas dores. Que conhece as nossas dores, e ainda que não conheça as nossas dores, mas que esteja disponível para acolhê-la, que chore com a gente, que ri com a gente, que dê uma palavra de sabedoria no momento que a gente precisa e às vezes nos exorte, porque hoje falta hoje isso muito, né? Porque realmente o amor está em falta. E é aquilo também que você falou na época das virtudes. Não é para qualquer um, né? Porque nós estamos falando aqui agora, né? Sobre isso para as pessoas certas, né? Pro confessor, pro formador. Que às vezes a gente vai falar também disso com pessoas que não são as adequadas para nos ajudar e acabam nos atrapalhando mais, né? Então, também esse discernimento de com quem da descrição, né? De com quem falar e como falar, isso realmente é super importante. E nessa questão de como nós estamos falando das pessoas, do nosso próximo, mais próximo, de como a gente se relaciona, essa questão de acolher o outro, né? De estar com ele, de estar próximo. E independente se esta é a linguagem da pessoa, eu vejo que essa é um pouco a linguagem do Bento, não é a primária, mas está ali juntinho, né? O Bento, ele é a do carinho, como é que chama? Toque físico. Bento, ele é toque físico e eu não sou nada toque físico, né? Eu também. Em casa todo mundo menos eu. Me esforço para dar um abraço. O Bento, ele é toque físico e a segunda linguagem dele mais próxima é essa, da atenção, porque às vezes eu tô lá trabalhando, fazendo as coisas e eu sempre me dediquei muito a estar no momento com eles, né? No momento deles é deles e no momento de outras coisas é outras coisas, né? Tudo, graças a Deus, eu sempre procurei ter atenção com isso. Mas hoje nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Então eu estou com as crianças 24 horas em casa. E para ele entender
que aquele momento é o momento que eu estou trabalhando. Quando eu estou fazendo as edições, por exemplo, do Kids, ele fica maluco. Eu não aguento mais você fazendo isso, mamãe. Aí eu falo para ele, filho, a mamãe fazia isso na hora que você estava na escola, na hora que você estava brincando, na hora que você não está aqui. Agora eu não posso, preciso fazer. Né? E ele não, ele quer atenção. Só que é aquela atenção que é assim, né? Não adianta a gente falar, aí eu tenho que às vezes falar, vamos fazer assim, ó, você deixa a mamãe terminar, aí depois eu vou e jogo uma partida de xadrez com você, tá bom? Pronto, já foi a alegria, né? Os combinados valem. Aí eu vou lá e jogo aquela partida, né? Deixo tudo de lado, vou lá e pronto. Aí eu posso voltar para minha atividade, porque senão, né? Eu tô fazendo comida, tá um abraçado lá. E é demais, assim, o que eu percebo, né? E o Bento, por exemplo, ele tá dentro do banheiro, ele vai pro banheiro, ele precisa ter essa necessidade de saber que tem alguém que está dando atenção para ele. Então ele entra no banheiro e daqui a pouco, mamãe! Eu falo, Bento, eu te amo! Só para poder ter um vínculo, né, de que tem alguém assim próximo. E é o tempo todo assim, né? Então, assim, como fazer nessa época, né? Aí é que Nossa, eu também estou sofrendo demais nessa época. O Bernardo chegou a verbalizar para o meu esposo, né? A mamãe não me dá atenção, ela só cuida do trabalho. Ela só quer saber desse trabalho, ele fala. E aí o Sérgio, né, conversando comigo, ó, o Bernardo tá sentindo, ele tá falando, mas é difícil administrar o tempo estando na mesma casa, né? Sim. Esse momento é seu, esse momento é do trabalho, para ele tudo é um... Então eu sentar no computador para ele já gera tensão, né? E aí a gente conversando, eu falei, filho, então vamos fazer diferente. Inclusive foi hoje isso. Ele tem a rotina dele impressa. Aí eu fiz a minha, para ele ver. Talvez dessa forma, porque... E ainda assim, eu preciso... Sempre que eu vou dar tempo para ele, eu preciso verbalizar. Ó, agora eu vou dar tempo para você. Vamos fazer tal coisa? Porque se eu não falo e a gente está brincando, e logo ele vai me cobrar. Você não brincou, você não fez, não me deu atenção, ele fala. Não, mas eu brinquei. Não, mas foi só um pouco. Então ele usa como argumentação depois. Então eu sempre agora... também tenho feito isso. Ó, agora a mamãe vai dar atenção para você. Vem aqui que eu vou te fazer tal coisa. Então eu tenho feito isso. Hoje de manhã eu mostrei minha rotina. Ó, eu vou passar roupa, eu vou fazer isso e isso. Aí eu vou parar isso para te dar atenção. Depois eu vou voltar, você vai estudar, eu vou trabalhar até o horário e tal. O dia foi perfeito. Ele estava aqui hoje. Você viu como ele estava obediente? Porque ele teve o tanquinho dele cheio. Quando não, as meninas já viram. Faz de tudo para chamar atenção aqui. Estou aqui, né? Mas hoje eu percebi que a ansiedade baixou um pouco, porque o tanquinho dele é aquilo que ele precisa. Ele precisa saber o momento que é dele. E aí teve uma hora que eu atrasei essa brincadeira e você ainda não cumpriu aquele combinado, que era depois de passar roupa, eu joguei pra noite. Aí antes de sair, a gente sentou com os bonequinhos, aí eu fui fingir entender o que é o brincar de aquela coisa lá, né? Porque meu marido faz que é uma beleza, mas eu não sei, então me esforço. Aí fiquei lá nisso, mas é aquilo da qualidade de tempo. Mas é algo que todos nós precisamos. E como a gente vê, né? Como as palavras de afirmação estavam tão relacionadas ali com a cortesia, né? Com a delicadeza, benevolência. E o quanto, por exemplo, essa qualidade de tempo está relacionada ali com a virtude da ordem, né? Da gente se ordenar, da gente saber priorizar. E o quanto analisar, viver uma vida, porque isso daqui foi um estudo que uma pessoa estudiosa, um psicólogo, né, trouxe e desenvolveu isso e facilita para a gente como um aplicativo, né, como uma técnica para a gente se avaliar. Mas ainda que a gente não tenha esses elementos, que a gente não tivesse chegado no Brasil às 5 linguagens do amor, viver uma vida virtuosa vai nos levar por esse caminho, né, da mesma forma. Então, quanto é importante a gente buscar essa vida virtuosa e agora a gente conhecendo e partilhando essa questão da linguagem, saber amar cada um de forma, né? Eu também estava vivendo um perrengue lá em casa porque, nossa, eu não sabia o que fazer com o outro. Aí você vai e percebe, né? Então, se você vai lá, faz um combinadinho de que hora que vai dar uma atençãozinha pro Bento para jogar com ele. Vou lá,
faço um monte de elogios para o Moisés, que lindo que foi isso, que lindo aquilo, faz agora aquilo outro que a mamãe vai amar ver, aí vou lá e dou um presentinho para a Alice e falo assim, isso daqui é para você brincar hoje, tá tudo resolvido, né? Os tanques estão cheios. Os tanques estão cheios, né? O Marcos, que ele ainda está meio se encontrando, assim, né? Ele oscila um pouco, né? Às vezes é difícil fazer essa compreensão de algumas pessoas, né? Eu tenho também. É porque como eu acho que ele está se encontrando também, então ele... Isso, porque como ele é o meu filho assim mais velho, ele ainda representa muitos papéis, né? Então ele representa papel para se adequar, para corresponder. Então no momento em que ele se soltar mais, assim a gente vai conseguir qual que é verdadeiramente autêntico, né? Qual que é verdadeiramente aquilo que ele precisa. Ele está muito fechado no mundinho dele, né? Mas como que você percebe que cada um necessita de uma coisa diferente, né? Cada um necessita de uma coisa diferente. Exatamente. Vamos lá? O que você traz aí pra gente, Dor? Que a gente falou, mas não trouxe nada do exemplo do livro, né? Não, acho que a gente falou, acho que o exemplo melhor que ele traz é que nós falamos na semana passada sobre aquele casal que ele deu uma orientação, né? Dos dois falarem palavras de afirmação um para o outro. E aí, no fim, a esposa não ficou saciada, mas o esposo ficou super feliz porque descobriram a linguagem dele. Aí ele entra nesse capítulo, na qualidade de tempo, descobrindo agora a linguagem dela. Né? Por que ela não sentia mudança nenhuma no relacionamento? Porque, na verdade, ele estava sendo correspondido com as palavras de afirmação, mas ela não, porque ela tinha essa necessidade da qualidade de tempo. E o que ele orientou o esposo, né? Que é uma dica legal para nós também, né? De listar o que o cônjuge gostaria de fazer na sua companhia. Olha que legal, né? É uma dica assim, até para quem não tem essa linguagem como primária, mas como é importante a gente alimentar sonhos, né? Sim. Hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente deixou de sonhar muitas vezes. Então é importante você listar o que a gente gostava de fazer junto e ainda gosta, e agora com filhos, o que é importante a gente resgatar, fazer os momentos ali, deixar as crianças, né, com alguém e fazer coisas só os dois também, para terem esse tanque enchendo de alguma forma, né, com essa qualidade de tempo. Então, eu acho isso importante também. Nós pensarmos nas atividades em comum, aquilo que agrada ali o outro, né, e lembrando também que nem sempre o que a minha forma, a minha linguagem de amar é a mesma que eu me sinto amada. Às vezes ela é diferente. No meu caso, por exemplo, eu coloco muito atos de serviço lá, né? Ou me colocar em doação, atos serviço. Mas me sinto amada de outra forma. E todas essas linguagens que ele aborda no livro, as 5, elas também não funcionam como refém, sabe? Então, eu sei que a linguagem do meu esposo é qualidade de tempo, então eu preciso dar muita qualidade porque ele precisa. Não, eu conhecendo, isso vai me ajudar a compreendê-lo, né? A respeitá-lo, a amá-lo. Então eu sei o que agrada e o que desagrada. Isso me torna livre, não refém. Porque às vezes também fica aquela impressão, né? Então agora que eu já sei qual é a do Bento, então eu só tenho que fazer dessa forma e ele só vai se... Não, e como que ele vai se lidar com as pessoas que não entendem isso, né? Essa é a beleza da vida. Os dons, eles são múltiplos. Então, que a gente não se sinta... Não é o intuito, né? Da gente estar trabalhando esse livro, engessar as coisas, né? Tornar refém, não é isso. É realmente abrir mais, os horizontes, né? Para que a gente, o leque. Trazendo isso como virtude na nossa vida, nós possamos amar mais, né? Exatamente. Amar melhor, nos ordenar. Eu acho que é muito importante. E até a doação, porque o exemplo que dá desse casal mesmo, né? Que um é qualidade, um é palavras de afirmação. Ambos estavam prestes a se separar, né? Recapitulando a história para quem não estava no encontro passado. Ambos estavam prestes a se separar, porque já não viam mais sentido. Eles, né, ele estava insatisfeito, ela estava insatisfeita, foram buscar essa terapia. E aí o doutor lá falou, né, vamos fazer o seguinte, ouvindo as queixas que se sobressaíram mais do esposo, né,
falou, vamos fazer assim, ó, comece a elogiar as coisas boas. Tem coisa boa no outro? Tem. Tem coisa boa? Tem coisa boa nela? Tem. Tem coisa boa nele? Tem. Então, ambos separados, deu as dicas de ressaltar. E ele começou a falar o quanto ela fazia as coisas bem, cuidava dos filhos, era uma ótima mãe, cuidava da casa, tal, né? Começou a elogiar, agradecer bastante. E ela começou a dizer como ele era um bom provedor, como ele trazia as coisas para dentro de casa, tal. E beleza, para ele tava, tá tudo uma maravilha, tal, né? Mas ele falou, mas a minha esposa, eu percebo que ela ainda é infeliz. Então, né, esse olhar, porque já se abriu para enxergar o outro, porque o que é bom para mim não é bom para o outro. E ela vai falar pro doutor, né? A gente tem, ele é um ótimo provedor, ele não deixa faltar nada na nossa casa, ele faz as coisas muito bem, ele é um ótimo profissional, ele é tudo isso, mas o que adianta a gente ter tudo isso se ele não me dá atenção? Se ele Nós não vamos usufruir de nada disso junto. Isso, se a gente nunca tá junto. Foi aí onde, né, o doutor percebeu que a linguagem dela era outra, de receber amor, era então essa questão da qualidade de tempo. E aí, passar isso para o esposo, né? Então essa questão da doação eu acho muito importante, porque ele tinha as prioridades dele, a prioridade dele era uma ascensão profissional. Mas aí tudo bem, você quer a sua ascensão profissional e você já fez o seu caminho para isso. Mas você quer chegar a isso até lá sozinho ou você quer chegar lá com a sua família? Né? Você quer chegar lá com seus filhos, com sua esposa, não com meu filho e com minha esposa. Então você vai ter que aprender a arrumar um tempo. Porque as coisas parecem impossíveis, né? Antes dessa pandemia, por exemplo, a gente falava sempre assim, é porque eu não posso, porque não sei o que, as coisas eram, né? E de repente vem uma situação como essa que tira o nosso controle. E aí a gente tem que se adaptar. É a mesma coisa quando vem uma enfermidade, quando as coisas saem do nosso controle, a gente tem que dar um jeito. Então, se a gente vê uma prioridade, isso não deixa o meu cônjuge ser feliz. Né? Isso está fazendo com que os meus filhos não sejam felizes. O que eu preciso fazer algo em relação a isso? Eu preciso mudar. Eu preciso, então, me renunciar. Aí é onde ele vai e procura alguma forma, né, de encontrar na sua agenda um jeito. Vai ter que dar um jeito, vai ter que dar a atenção que ela precisa. Lembrar de coisas que ela falava que gostaria de fazer, né, com ele. Né? Eles listaram esses desejos, né, em comum. E aí ele foi se esforçar para fazer a parte dele, né? Já que o tanquinho dele estava cheio das palavras de afirmação, ele foi buscar encher o tanquinho dela também com a qualidade de tempo. E aí precisou fazer renúncias, né? Porque é o que eu volto a dizer, precisou se renunciar. O que ele queria, às vezes não é tão importante, igual, por exemplo, palavras de afirmação não são importantes para mim. Então, né? Pode falar, obrigada, vou agradecer, tudo, mas não vai. Enche um pouquinho, mas não é o que é importante. Então, ele soube compreender essa questão, e é isso que eu acho que a gente tem que olhar para comungar do coração do outro, como nós falamos, né? Para poder amar o outro verdadeiramente, eu preciso me importar com o que é importante para o outro, porque senão, quando a gente finda um relacionamento, um casamento ao fracasso, quando nós queremos que as coisas sejam só do nosso jeito. Como nós falávamos, né, que essa questão, por exemplo, da linguagem do amor, ela está muito relacionada nas nossas faculdades mentais, né, nas nossas potências da nossa alma, com a potência da forma com que cada um vê, né, uma coisa. Né? Então, por exemplo, a potência da percepção. Cada um tem um tipo de percepção. Então, é preciso que eu tenha a humildade dentro de mim, é preciso que eu tenha o amor dentro de mim para encarar. Eu não sou, afastar de meu egoísmo, eu não sou o centro do mundo. Né? Ninguém é obrigado a pensar como eu. Porque muitas vezes a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado, a gente não conhece os nossos amigos, a gente não conhece os nossos filhos, e a gente muitas vezes até fala assim, eu já vi, né, já fiz bastante
atendimento de casal até, né? Onde a pessoa fala assim, não, mas ele gosta. E a pessoa olha assim, né? Não gosto, né? Você não gosta? Ai, daí começava a discussão, então eu não te conheço, não sei o quê. Não, mas a pessoa nunca teve coragem de olhar, porque era aquilo que ela queria, era aquilo que ela desejava para si. Então, automaticamente tinha que ser assim que o outro pensa. Então, o Tem quanto... uma história daquele casal velhinho, né, que gostava de pão de um jeito e fez o pão a vida inteira de outro jeito. É, o pé do frango, sei lá, uma coisa tem assim, uma né? historinha Tem duas assim. histórias assim, né? Que mostra assim do duradouro ali, mas poderia ter sido melhor, né? Uhum. Se a pessoa tivesse falado aquilo que ela não gosta. Não precisa viver aí anos casados sem gostar de algo e não falar, né? Sim. Não significa que o outro vai mudar. Uhum. Porque como a gente está falando aqui, a gente não muda ninguém, né? O outro muda se ele quiser, né? Mas é tão recíproco, o desejo de fazer o outro feliz é tão grande, se a gente está feliz, a gente por consequência vai querer fazer o outro feliz e vai mudar. Então esse ciclo ele vai naturalmente acontecendo, né? Das mudanças ali para ver o outro feliz. Eu falo de experiência própria, aquela questão de coisinhas bobas assim, né? De pasta de dente, de toalha, dessas coisas. Eu não gosto de pelo no banheiro na hora de tomar banho, né? Então, pra mim é uma coisa que me incomoda, mas nunca ninguém ligou lá em casa. E eu sempre falei, mas depois de um tempo que a pessoa percebe que você se esforça para fazer coisas que a agrada, sem eu pedir, começou a puxar com o rodo, né? Então, assim, não precisa ficar falando várias vezes, igual a pintura da parede, né? Do outro exemplo. A pessoa ficou lá também pedindo, implorando para pintar a parede, que ele fala no livro, e não pintava. Quando parou de falar disso e começou a elogiar o que faz, a pessoa naturalmente lembrou do que era importante para a pessoa e começou a fazer. Quer corresponder, né? Então pense aí no seu dia a dia, no ordinário, né, da sua vida, exemplos práticos, assim como a gente tem falado, para que vocês possam também, né, entrar na comunicação, alinhar as coisas na comunicação, no diálogo, para poderem aí, se for bom para os dois, gerar mudanças. Né? E uma dica assim também para quem está começando um relacionamento, né, que eu acho importante, como na própria introdução do livro que nós falamos na semana passada, ele fala, né, que as pessoas elas começam um relacionamento muito pela paixão. Mas é muito importante você, no momento se você está num relacionamento que está começando e vai evoluir para um noivado, para um casamento, esse é o momento também de tentar conhecer, de tentar olhar para ver se você quer, né, passar a vida com essa pessoa que corresponde dessa forma. Eu digo, por exemplo, assim, né? Lá em casa, graças a Deus, a gente se dá muito bem, né? Porque um tem um jeito, outro tem o outro. Por exemplo, assim, o trabalho do Xande, o trabalho dele é um trabalho que ele viaja, que ele tá fora, que ele faz um monte de coisa. E isso, para mim, nunca foi um problema, por exemplo. Por quê? Porque a minha linguagem é outra, né? Agora eu tenho outras pessoas que não, tem outras Isso que afeta diretamente. Afeta diretamente. Por quê? Porque pode ter a questão do medo, a questão da ansiedade, a questão de... A Flávia tá balançando a cabeça aqui. Então, mas assim, então são coisas que aí é preciso ter um projeto de vida, um planejamento, onde você vai ter que ver, né, o que é importante, o que vai ser. Para mim isso casa, porque às vezes até com o meu temperamento né, por exemplo, ele dá um exemplo que ele fala das viagens, né, quando o casal é diferente, eu fiquei lembrando do Xande. Nossa, a gente faz... Acho que se a gente já está assistindo. Ele está assistindo? Pode continuar. Ops! Não, mas por exemplo, assim, quando a gente fazia as viagens, né, a gente sempre gostou de viajar muito, né? Quando não tinha as crianças, assim, a gente viajava muito, viajava longe. E tranquilo, aquela viagem, que eu como atendo muitas pessoas, sempre reclamavam, mas ele está do meu lado e não fala nada, eu tenho que adivinhar o que ele quer. As pessoas reclamavam muito disso, né, algumas pessoas.
E a gente, assim, eu ouvindo o exemplo do livro, eu ficava lembrando das minhas viagens com o Xande, onde a gente passava, acho que o dia inteirinho, uma viagem, né, de Campinas a Santa Catarina, sem falar uma palavra, às vezes, né? Só lá, um com a mãozinha dada pro outro, olhando a paisagem, e não precisava dizer nada, né? Mas tem gente que não é assim, né? Então é essa que... Eu não sou assim. Né? Eu já fui quando tocando na conversa. No começo do casamento, como foi seu dia? A palavra que resumia era produtivo. Era o diálogo do dia. Eu, nossa, que é isso? Vamos desenvolver uma conversa. Hoje em dia ele fala mais que eu às vezes, né? Então a gente tá bem de conversa, né? Mas tem quem não tem essa necessidade. É lógico que a gente conversa também, né? Sim. Mas assim, o que eu tô dizendo, não tem essa necessidade de... Mas o que você tá pensando agora? Por que você olhou pra lá? Não sei o quê, né? Não, e beleza. Né? E acho que isso os casais vão se desenvolvendo, porque a gente até fala assim, nossa amor, se existe uma questão aí de frequência espiritual, assim como tem as frequências de ondas de rádio, nós estamos na mesma o tempo todo, porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa, mas eu estava falando isso, ou então, né, pensando numa, sempre a mesma coisa, assim, né, então... Tem aquele livro, né, do Monsenhor Jonas, Homem e Mulher em Sintonia. Eu Ele nunca fala, vi. eu tenho, É super legal. Teve um acampamento de casais na Canção Nova esse fim de semana e teve uma pregação sobre isso. E ele fala, né, dessa sintonia, o que deixa essa sintonia, o que para nós que não somos, né, o público normal, que não é tão sintonia assim, para todos que quando há um desajuste ali, essa sintonia, ela se fortifica no ato do perdão. Então, sempre que a gente renova esse perdão, né, a vida de oração e o perdão é o que vai renovando a sintonia do casal, vai deixando ele harmônico, né? Então, tipo, fez algo, né? Não, pedir perdão, e aquele, ele fala, dá um exemplo bem legal, aquele Alexandre, sabe, da Canção Nova? Sim. E ele fala assim, que ele, até comentei com a Flávia, que ele fez uma grosseria com a esposa, né? Agiu, como falou, de forma ríspida, e ela ficou chateada, né, no direito dela, falou pra ele que não gostou, depois de tempo ele pediu perdão, me perdoa, eu falei grosso com você, não devia ter falado, tal, e ok. Aí depois ele foi falar com ela outra coisa, ela ficou meio de cara com ele, né, ficou meio assim, aí ele, mas o que você tem? Eu já pedi perdão, já pedi desculpa, e você ainda tá com essa cara? Aí ela falou assim, me reconquiste. Não basta pedir perdão, você precisa me reconquistar. Você me feriu, eu não gostei. Aí, nossa, pra ele aquilo ali, tipo, pra ele tava tudo resolvido. E não, pra ela tava mal resolvido. Aí ele foi, disse que fez um cafunézinho como ela gosta, mas pra não ficar aquela coisa forçada, né? Aí ele pegou o carro, saiu, foi buscar uma flor no jardim, voltou e pegou a florzinha, né? E falou, esse é o começo da minha reconquista. Aí ficou tudo bem, né? Brincou, mas o quanto isso é importante, né? Sim. Esses pequenos atos de gentileza, de sensibilidade ao outro, né? Às vezes a gente fere sem perceber que feriu, né? Então teve uma palavra ali colocada de forma grosseira, ríspida, qualquer coisa que a gente tenha feito, o quanto vale a pena a gente olhar, reconciliar, pedir perdão, e isso vai nos tornando um elo mais forte. Ele até dava um exemplo de elásticos, né? Que puxam assim e deixam mais resistentes para não estourar. É o perdão que faz com que esse elo fique forte, essa harmonia, essa sintonia, que possamos perdoar sempre. Com certeza, né? E olha que bonito, né? A gente trazer tudo isso para a nossa história, trazer para a nossa vida e reconstruindo, né, aquilo que é necessário. Todo mundo é capaz, o amor ele exige renúncias, o amor ele exige que a gente, que doa, né? O doer e o doar-se, né? Para doar e para doer. Então, assim, o quanto é importante a gente ter em mente o que eu preciso fazer para que o outro possa se sentir um pouco melhor, aonde eu posso me renunciar, aonde que de repente fere aquilo que é mais substancial da minha essência, então eu não posso abrir mão disso, então eu preciso saber expressar, porque a gente já falou, né, a mulher ela acha que o homem tem bola de cristal e que tem que adivinhar.
E homem não é assim. Independente de linguagem do amor, nós estamos falando de que homem tem um jeito e mulher tem outro, né? Então é preciso entender que os homens, eles necessitam muitas vezes de que a gente verbalize aquilo que a gente não gosta, aquilo que é, se for realmente muito importante, que a gente saiba fazer também com que o outro entenda o que é importante pra gente, mas sem cobrança, sem ironia, e sem tornar a coisa assim tão difícil. Numa conversa, com a sabedoria de buscar também como que eu consigo atrair a atenção do outro, né? O que é importante para ele. Às vezes, se a dele é uma palavra de afirmação, então, olha, você é uma pessoa que é tão boa, que faz tanto bem para nossa família, que me faz tão feliz nisso, naquilo, mas eu precisava te dizer que às vezes eu sinto isso, isso e isso. Pronto, você já chamou a atenção, né? Se é o presente, você vai lá e, né, olha, eu queria te dar isso aqui para te agradecer pelo seu amor, por tudo que você tem feito pela nossa família, mas eu só queria te dizer que às vezes acontece isso. Pronto, já chamou a atenção, né? Se é o chamego, carinho, vai lá, abraça, beija, tal. Pode conversar um pouquinho, amor? Então, assim, nós precisamos usar da sabedoria, né? Da sabedoria para saber comunicar, para que haja diálogo, para que haja comunhão dos corações. É preciso também que a gente esteja aberto a olhar o outro e aprender a tirar do outro aquilo que a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente só quer receber e exigir aquilo que é do nosso direito, mas a gente não dá um passo em direção. Acolher, né, aquilo que o outro fala para nós, que nem sempre é o que a gente quer ouvir, né? Ontem mesmo eu estava trabalhando e como meu esposo tem muito a questão da qualidade de tempo, então trabalhar em casa é um fiasco, porque aí eu estou dedicada no trabalho, ele não compreende ali a questão do tempo. E aí ele falou uma coisa, mas que foi assertiva, né? A fala foi, já acabou aí? Porque acaba que você estende um pouquinho para mandar e-mail, alguma coisa do tipo, você já acabou que a casa está precisando de você. Foi a fala. O Bernardo, eu, a comida, a cachorra, tá todo mundo precisando de você. Então, eu poderia acolher aquilo como uma ofensa, né? Nossa, né? Tô trabalhando, tô tudo indo, né? Porque dói ouvir isso pra mim, foi bem na alma, né? Mas é verdade. Não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir, olha, você tá dando conta de tudo, viu? Você tá trabalhando, a casa, não sei o quê, né? Mas eu não dei conta de tudo. Eu fui falha. E aí, naquele momento, eu me levantei e fui dar conta de tudo, tentar dar conta do pouco, mas era verdade e não era fácil de escutar isso, né? A casa precisa de você. E quantas vezes a casa precisa da gente? E a gente está, às vezes, enfiado nesse bendito, né? No celular, que nos rouba tempo. Então, eu tenho feito a experiência, depois que a Brina comentou aqui também, umas lives passadas, de tentar colocar horário para ver. Não sei se você percebeu que a gente fala todo dia que tá mais espaçado, né, online. Porque eu tenho para me organizar, porque senão a gente fica 24 horas à mercê, né? A Flavinha também é bem espaçada, né? Eu vejo. Então, às vezes me manda de manhã, fui ver lá à noite, então já tá assim, e não era. Era todo momento. E uma dica muito importante que eu dou também é não vá fazer isso de ver mensagem, de responder as coisas assim que você acorda. Eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso. Assim que acorda já vai olhar para o celular. Não faça isso. Porque assim, aí não vai dar para a gente falar sobre isso hoje, depois a gente pode marcar uma live só para isso, mas tem a questão espiritual e tem a questão também, sabe, de que é um tipo de coisa que rouba a nossa energia. Aí eu tô falando sobre as potências da alma mesmo, a coisa que a gente trabalha mais é de terça-feira, e onde a nossa força de vontade, ela é como a linguagem do amor, ela é uma bateriazinha que descarrega. Então a gente tem que começar o nosso dia com aquilo que é prioritário. Então você estabeleça as suas prioridades e comece o dia com aquilo que é prioritário. E se de repente, para que tudo dê certo, você precisa realmente ver as mensagens por algum motivo, porque tem uma certa praticidade, tá bom, vai ser lá para as 9 horas, não vai ser a primeira coisa que eu faço no dia. Isso é muito importante, né? Comece o seu dia para que você dê qualidade de tempo para todas as pessoas com aquilo que é prioritário e deixe as mensagens para depois. Por isso que é ruim rezar pelo celular, né? Nossa, porque muitas vezes eu faço as laudes pelo celular e aí você não vai conseguir
consegue deixar uma mensagem ou outra passar, né? E é uma dica boa. Exatamente. Eu comecei a rezar as laudes pelo celular quando o Bento nasceu. Por Só causa... as completas eu faço no breviário, que é mais fácil. Nossa, eu comecei quando o Bento nasceu, por causa do aplicativo, mais fácil, por N coisas. Quando eu percebi, eu falava assim, nossa, eu tô com saudade do cheiro das folhas, saudade de abrir, de mexer, de manusear, do ritual, o quanto isso faz falta pra gente, né? E o quanto isso rouba a nossa atenção. Ainda que você fala, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Tudo bem, você pode até ser resistente mesmo e não olhar, mas ainda assim tirou o ritual, tirou aquele momento da arte da atenção, né? Tem um livro de um padre ortodoxo, que alguns livros, né, eu gosto dele, né, não todos, mas alguns livros eu gosto dele, e ele tem um livro que se chama A Arte da Atenção, a gente estar por inteiro naquele momento. O celular, ele nos rouba, tem energia no celular, ele nos rouba, né? Então, assim, é uma dica que eu dou. Comece a priorizar o seu dia e, priorizando o seu dia, coloque as mensagens em determinados momentos. Eu coloco 9, depois na hora do almoço e depois no fim da tarde. E às vezes, por causa de alguma coisa, né? Igual tô com pedreiro em casa. Toda hora tem uma coisa, toda hora eu tenho que ir lá mandar mensagem, tenho que mandar mensagem para depósito, tem que mandar mensagem para o marido, tem que mandar mensagem para um monte de lugar, aí atrapalha mesmo, né? Mas que isso seja uma coisa extraordinária, não seja o ordinário da sua vida. Você falando de pedreiro, que agora eu preciso de meio metro de não sei o que de areia, preciso de tijolo, nossa, E é imediato, né? Tem que responder. Essa questão do celular é mesmo, assim, eu percebo, às vezes, se eu vou visualizar, assim, logo que eu acordo e tal, aí quando você vê, já passou meia hora, né? Tipo, você tá lá e o café, tipo, a criança já até terminou e eu tô lá, vou fazer o meu ainda. Então, eu particularmente percebi isso também, então tenho tentado, se tem, o João Paulo que fala, né? Falou assim, nossa, que esse monte de mensagem parada, mas é tudo mensagem de grupo, de um trabalho aí. E aí, nossa, eu não consigo, às vezes tem tipo 100 mensagens, né, 200, aí tá lá. Alguém responde por mim que, tipo, eu consigo ver assim, mais pontual, tipo, se é você, né, se é a Laís, se é uma pessoa, né, específica. Agora, às vezes de grupos assim, né, seja de trabalho ou outros, né, afins assim, aí fica lá. Aí grupos eu também não. Mas tem gente que fala, eu já falo mesmo, ele fala, nossa, me dá coisa de ver, nem que você dê um apertar lá, né? Pode ter uma não lida. Nossa, o meu tem um monte. Não, eu já fiz assim, eu tinha aquela ânsia que como a minha linguagem, ela é o serviço, né? Então eu tinha no apostolado da internet, o querer orientar logo, querer fazer logo era a minha forma, né, de amar ali. Mas eu tive que trabalhar isso na terapia, eu tive que tirar. E hoje assim, tanto que até separei o celular, é o apostolado. Então, no momento do apostolado, no dia do apostolado, eu vou lá e aí eu vou pegar todos aqueles e vou resolvendo. E os outros, mesmo esses que é né, às vezes as pessoas falam, a gente manda mensagem e a Brina não responde, tá? Então liga, né? E às vezes liga também eu não vejo, porque eu não ando com o celular do lado. Eu mando mensagem, porque é difícil ela atender. Eu deixo o celular no lugar e eu tô andando por tudo quanto é canto, quando eu volto tinha uma ligação. Nossa, é uma ligação, eu vou ver se é urgente e tal, né? Mas assim, quando o que é necessário, as pessoas vão dar um jeito de chegar até nós. A gente não pode ficar refém desse aparelho, ficar refém, né, disso. A gente precisa realmente tirar isso para que a gente possa dar qualidade de tempo, de atenção para todas as nossas coisas, porque hoje as pessoas são refém, estão todo o tempo ali, fez um barulhinho, a pessoa já até, né? E onde os relacionamentos, que até os apaixonados, tá lá. Ai, gente, que tristeza, né? Tá todo mundo precisando aprender a amar de verdade, né? Tivemos umas participações aí. Lá no começo, o Márcio falou da música.
Ele respondeu a Flávia. Ai, a gente agradece, né, a todo mundo que participou conosco. Demos uma hora certinho, porque nós começamos com um pouquinho de atraso, né? Muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui. A Fabi nos lembrou do exemplo, né, do que nós falamos, que um comia a ponta porque achava que o outro dava, né? Ela falou aqui, ó, o senhor que sempre comia a ponta do pão caseiro porque a esposa achava que ele gostava e sempre levava para ele, mas na verdade ele só comia porque ela levava, ou seja, um diálogo resolvia tudo, né? Então a gente agradece aqui a presença de todos vocês, a partilha, vamos aprender a amar, vamos aprender a dar qualidade de tempo, né? Andressa, que está aí na rotina dela, mas está acompanhando conosco, logo logo vai estar aqui também. Beijo no príncipe, que nós estamos sentindo falta, que ri pra gente aqui o tempo todo, né? Um abraço para todos vocês que estiveram conosco, e na próxima semana a gente vai falar... Não lembro. Eu também não lembro qual é a sequência, mas tem aí ainda o presentes, né? Tem. Serviço, presente, toque físico. Eu acho que a próxima é presente, eu acho que é presente, toque físico e qualidade e o serviço, né? Então nós vamos dar sequência nesses daí, tá bom? E a gente vai se falando, vamos rezar um pouquinho? Vamos. Tem uma musiquinha para nós, Flávia? Abençoe cada lar em que essa mensagem chegar, aos nossos familiares e amigos, na graça dessa Trindade Santa que nos ama e que nos habita para nos ajudar a ser melhor, em nome